Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje, dia 15 de junho, vamos ler em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nem toda estação é uma estação de colheita, nós já vimos isso. Algumas são para construir, outras para refinar, outras para posicionamento. Há sementes que germinam rapidamente, outras permanecem ocultas por muito tempo antes de produzirem qualquer fruto. Entretanto, toda semente plantada em obediência possui potencial de multiplicação. Nós não podemos abandonar, desistir porque os resultados ainda não apareceram. Muito menos entreter a conclusão de que Deus nos esqueceu, apenas porque está demorando mais do que imaginamos. O mesmo Deus que nos conduz através do deserto é quem nos introduz à Terra Prometida. Essa semana é um convite para nós, para desenvolver a perseverança, fortalecer a compreensão da aliança e renovar a esperança na capacidade restauradora do Senhor. Talvez você tenha orado durante anos por algo que ainda não viu se concretizar. Talvez esteja cansado de fazer o bem sem perceber mudanças imediatas, ou até mesmo reconstruindo áreas que foram devastadas pelo pecado, pela dor ou pelas escolhas equivocadas. Mas receba hoje essa verdade. É uma verdade para o meu espírito e para o seu. Deus não perdeu o controle da sua história. Ele continua trabalhando, sua promessa continua viva e sua restauração continua disponível. A fidelidade do Senhor permanece inabalável. Abacuque, nessa passagem, ele descreve um cenário de crise total. A figueira não florescia, a vide não produzia, a oliveira decepcionava, os campos estavam vazios e os rebanhos desapareciam. Tudo aquilo que simbolizava segurança, provisão e estabilidade havia sido abalado. Mas ainda assim, ele declarou: todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa não era uma alegria baseada nas circunstâncias, mas fundamentada na aliança. Existe uma diferença gritante entre viver guiado pelas emoções e viver sustentado pelas convicções. As emoções, elas são importantes, mas são instáveis. Mudam conforme a experiência, oscilam conforme as notícias, variam conforme os resultados. Já a aliança permanece. Ela nos lembra quem Deus é. Independente daquilo que nós estamos vendo, ela nos recorda que a fidelidade do Senhor não depende da nossa percepção momentânea. O Deus da aliança continua sendo bom quando as respostas demoram, continua sendo fiel quando os caminhos parecem incertos e com certeza digno de confiança quando não compreendemos seus processos. Na palavra, nós vemos homens e mulheres que aprenderam a viver a partir dessa perspectiva. Abraão esperou anos pelo cumprimento da promessa. José permaneceu fiel durante o silêncio da prisão. Ana continuou orando, mesmo em meio à esterilidade. Davi recebeu a unção antes de receber o trono. Todos eles precisaram decidir se viveriam pelas circunstâncias ou pela aliança. Nós precisamos entender que a aliança sempre exigirá de nós a perseverança. Muitas vezes queremos que o Senhor explique cada detalhe do caminho, mas Ele nos convida a confiar em seu caráter. A fé não significa ausência de perguntas, mas o decidir que Deus continua sendo confiável, mesmo quando não possuímos todas as respostas. Muitos têm permitido que as suas emoções definam suas decisões espirituais. Quando sentem entusiasmo, avançam, quando sentem desânimo, retrocedem, quando percebem resultados, perseveram, quando enfrentam resistência, desistem. Mas o Espírito Santo nos chama para mostrarmos uma fé fundamentada na aliança, uma que permanece, que continua adorando mesmo durante os desertos, que obedece mesmo sem aplausos e serve mesmo sem reconhecimento. Talvez estejamos passando uma estação em que a figueira ainda não floresceu, orando pela restauração familiar, aguardando uma direção profissional, esperando uma cura ou crendo pelo cumprimento de uma promessa antiga. Nós não podemos sim permitir que a demora distorça a nossa percepção sobre Deus, pois a ausência imediata de resultados não significa a ausência da sua presença. Lembre que a aliança foi estabelecida por iniciativa do Senhor
e Ele permanece fiel. As circunstâncias podem mudar, as emoções podem oscilar, as estações podem se alternar, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Aqueles que permanecem firmados na fidelidade de Deus descobrirão que a esperança depositada nele jamais será envergonhada. Então eu queria te convidar, vamos orar? Diga assim: Senhor, obrigado porque tua fidelidade não depende das circunstâncias, porque o Senhor permanece o mesmo em todas as estações da minha vida. Me perdoe por permitir que o medo, a ansiedade ou a frustração enfraquecessem minha confiança em Ti. Espírito Santo, não permita que as circunstâncias definam minha fé. Me ajude a viver pela aliança e não pelas emoções. Me ensine a confiar em Teu caráter, fortaleça a minha perseverança e renove a minha esperança. Me ensine a fundamentar minha alegria na certeza que pertenço a Ti e não naquilo que recebo, a adorar mesmo durante os desertos, a obedecer mesmo em tempos difíceis e a permanecer firme até que eu veja o cumprimento daquilo que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde nesse dia. E eu te espero aqui amanhã para nós continuarmos. Até lá!